Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmão, nós já estamos em novo mês, nova fase, e nós estamos entrando agora numa parte importante da visão da Igreja Tornar Gloriosa, como também teremos o cume da festa, será no dia 19, aniversário de mais um ano da ministração da Igreja Gloriosa. Nós terminamos ontem uma analogia do profeta Eliseu com a Igreja Gloriosa, que é a unção da ressurreição. Aí foi pregado que foi os ossos de Eliseu que trouxe ressurreição ao soldado morto. E aí foi mostrado que não havia mais carne, raça adâmica nos ossos de Eliseu. Por isso que quem anda ressurreto, a carnalidade não domina mais. Foi feito ontem esta unção de andar ressurreto, vivendo do alto a baixo. Então agora nós vamos entrar em nova fase, que é uma analogia com algumas partes do profeta Elias em relação à Igreja Gloriosa, que é uma parte importantíssima que vai se estender alguns dias, culminando com o aniversário do ministério como Igreja Gloriosa. Então o texto inicial que você vai ler é uma parte que está em Romanos 8, que é a parte mais básica da visão gloriosa, e depois iremos lá na parte do profeta Elias. Então vamos ler uma parte inicial em Romanos, no capítulo 8. A leitura vai ser a partir do verso 29. Então vamos utilizar aqui a Bíblia Jerusalém. Alguns utilizam João Ferreira de Almeida, outros a Bíblia Vida, que temos também, a Monfate. Outros utilizam também a King James, mas vamos utilizar aqui essa Bíblia, que é a Jerusalém, que ela é muito antiga e tem uma tradução muito voltada ao grego. Então vamos ler Romanos 8, verso 29, se você tem aí as escrituras. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a semelhança de Jesus, o seu Filho. Na João Ferreira de Almeida está: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Na Bíblia de Jerusalém, Deus já nos predestinou antes de nascermos para sermos a semelhança de Jesus, o seu Filho, a fim de que ele seja agora o primogênito, porque antes ele era o único, o unigênito filho, mas agora ele tornou o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, sempre que iniciamos mais uma fase da visão gloriosa, que vamos entrar na terceira fase a partir de hoje, sempre lemos esta passagem de Romanos 8, 29, que quando estávamos convertendo, então Deus deu uma visão, naquele dia que estávamos lá em oração, naquele congresso jovem. Então veio o poder do Espírito de Deus, porque na realidade nós éramos praticamente ateus, mas nós fomos naquele congresso, a pedido da mãe tanto insistir, e eu fiz uma prova naquela viagem. Se esse Deus que a minha mãe prega existe, então ele manifesta para mim o que ele quer da minha vida. Eu fazia física nuclear na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu já tenho outras formaturas que os irmãos sabem que precisa relatar, mas a minha vida era totalmente materialista. Então chegava naquele congresso, e de tanta minha mãe insistir, eu fui. Então eu fiz uma prova. Se Deus que estão pregando, falando, ele existe, então ele fala comigo, o que ele quer da minha vida? Se ele é real, então ele se revela. E então eu falei sinceramente. E eu me lembro que a caravana que foi, eram uns 3 ônibus, muitos jovens e moças, grande parte só foi para namorar na viagem, ou discutir o que iam fazer na hora do lazer. Isso eu me lembro até hoje. Não, vamos jogar bola, vamos passear, não, vamos para o cinema depois do culto. Mas eu fiquei concentrado naquelas 5 horas de viagem
nesse propósito. Esse Deus existe, essa pregação existe, essa criação do universo é de um Deus que existe. Então não tive envolvimento com nada, mas concentrado nesse propósito de que Deus respondesse. Então, chegando lá naquele congresso, as primeiras orações, havia um pregador que já Deus o recolheu, já de idade. Então ele começou a pregar justamente esta passagem, que o cristão, ele tem que ter o exemplo do próprio Cristo. O modelo é ser cristão, é ser semelhante a Cristo. Então, por isso que sempre relatamos esta palavra. E foi coincidente com a visão da Igreja Gloriosa. Nos primeiros momentos, aquele pastor, já de idade, ele falou: Deus está declarando que venha todos aqui à frente, que Deus vai tocar em alguns, porque Ele quer responder aqui a alguns do seu propósito, dos seus mistérios. Então, fui lá para frente, muitos foram, e mandou levantar as mãos. Então, o próprio pastor pregando, falando em línguas, profetizando, ele falou: Deus vai tocar em alguns aqui, vai sentir até o dedo de Deus na sua mão. Então eu me lembro que nessa mão aqui, ao levantar e fechar os olhos e orar, falou: Deus vai tocar em vários aqui. E geralmente, quando você toca o dedo na mão de alguém, você nota que o dedo aperta. Isso que eu senti mesmo, dessa maneira. E de repente começou tudo a ficar anestesiado, dos pés à cabeça. Aí abriu o olho, fechava os olhos, via o povo orando, e aquela coisa pegando, anestesiando, e começou a falar em línguas, e foi pelo chão. Não que alguém derrubou, mas algo estava nos levando a adorar a Deus. Assim foi com muitos. Então de repente começou a abrir uma visão. Nunca tinha percebido isso, nem sabia o que era. Um grande campo de trigo, que sempre pregamos até as mensagens do trigo, e o trigo virava cabeça de pessoas, e lá no meio do trigo um homem andando lá no meio, de branco. Então é isso que Deus começou a falar. Depois, muitas outras visões foi falando, que nós temos pregado ao longo desse tempo, esta visão da Igreja Gloriosa. Só que ao longo do tempo, falava, anunciava, comentava, ninguém explicava, e nem Deus também explicava tudo. Mas por quê? Porque Deus, Ele quer saber se vamos sendo aperfeiçoados no caminho dEle, chamados, fortalecidos, edificados, transformados. Então, ao longo do tempo, muitas coisas ocorreram. Rejeição, abandono, ninguém dava crédito, ninguém aceitava a mensagem, ninguém dava vazão ao que tentava pregar. Então, nos últimos tempos, é o que Deus autorizou a anunciar a igreja tornar gloriosa. Então, esse é o resumo sempre que iniciamos uma nova fase. Mas chegou em certo momento das visões que Deus mostrou várias pedras num local, igual para fazer uma fogueira, pedras assim, brutas mesmo, e olhava aquelas pedras, examinava naquela visão para que aquelas pedras, porque nunca tinha lido a Bíblia, nunca ninguém tinha pregado. Fui lá para provar a Deus, como eu sempre falava. Depois fui falar com um pastor que estava lá pregando e falando o que ocorreu, que aquela mão tocou mesmo e veio visão que eu nem sei explicar. Ele só perguntou: quem é você? O que você faz? O que você vê nesse congresso? Não, eu sou incrédulo praticamente. Eu estava no Rio de Janeiro, minha mãe tanto insistiu em vir aqui, mas eu fiz uma prova. Ele só falou: meu filho, aonde superabundou o pecado, aonde o pecado é grande, vai sempre ser abundante a graça de Cristo. Por isso que Deus te visitou, porque talvez o seu pecado é tão grande, tão incrédulo, mas isso que Deus quer mesmo. Ele gosta de usar aonde o pecado está aflorado, para a graça dele manifestar. Só isso que me falaram. Isso que é a realidade mesmo, porque o poder de Deus opera desta maneira. Mas a explicação das visões não foi dada ao longo do tempo que Deus foi ministrando. Então, uma das visões que não esqueço é das pedras. As pedras como um altar, como uma fogueira que vai pôr fogo nela, uma lenha. Mas eu não me esqueço que sempre eu lembro e consigo contá-las e lembrar delas. E sempre eu lembro e lembro da visão, vem ela de novo, e sempre é 12 pedras que está lá naquela roda de pedra. Então, ao longo do tempo, fomos lendo a Bíblia, estudando,
aí sempre encontramos, Deus tinha 12 tribos de Israel. Jesus levantou os seus 12 apóstolos, não que temos que ter 12 nós, os únicos 12 apóstolos foi levantado, como está lá em Mateus, para ele julgar as tribos de Israel. É a finalidade dos 12. Para nós não temos que ter 12. Essa visão de G12, ela é contraditória, porque 12 é só para os discípulos de Jesus. Eles foram levantados específicos para julgar as tribos de Israel. Nós não vamos julgar a tribo de Israel. Nós temos a ordem de multiplicar discípulos, mas tem 12 tribos de Israel. Então a visão de 12 pedras nos marca até hoje. E então, estudando a palavra, lendo as escrituras, o Senhor foi falando: meu servo, quando se fundamentar mesmo os fundamentos da minha igreja, então vocês vão começar a ver o que é viver semelhante a Cristo. Porque ser cristão é ser semelhança de Jesus. Ah, mas eu creio em Deus, eu faço a obra de Deus, mas eu ganho alma. Mas Deus predestinou todos a ser semelhança de Jesus. Deus não vê outra maneira. O padrão, o modelo para o cristão é Cristo. Se não tornar a semelhança dele, não serve para Deus. Antes de nascer, ele já predestinou sermos semelhança de Jesus. Antes ele era o único, unigênito, mas agora ele tornou o primogênito, o primeiro entre muitos. Segundo Coríntios 3,18. Dia após dia, o Espírito Santo vai nos transformando à semelhança de Jesus. É a base da igreja gloriosa. Então você é um cristão, todo dia você tem que perguntar: estou sendo transformado pelo Espírito de Deus à semelhança de Cristo? Então no seu casamento, no ministério, no seu trabalho, como patrão, como funcionário, como pregador, sempre você tem que falar: estou sendo mudado à semelhança de Cristo. Isso quer ser cristão, porque a palavra cristão não foi criada pela igreja. Em Antioquia, em Atos dos Apóstolos, relata a palavra que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados cristãos. A palavra cristão é de originária do latim, que quer dizer semelhança de Cristo. Então o mundo via os discípulos e falavam: estão semelhança ao mestre que eles pregam, estão todos semelhança no falar, na operação, no caráter. A palavra cristão é um título que o mundo deu para os discípulos, quer dizer, semelhança de Jesus. Foi em Antioquia, pela primeira vez, dado esse título. Então assim a igreja, tornar semelhança do Senhor. Mas voltando às pedras, então se você abrir lá no livro onde relata sobre o profeta Elias, é onde fala pela primeira vez das 12 pedras. Então abra lá para você ver, em 1 Reis, no capítulo 18, a partir do verso 30, quando Elias confronta os profetas de Baal, no tempo de Jezabel, perversão na terra, local de destruição, de confusão, mas ali começou Deus a operar o início do avivamento. Então veja bem, 1 Reis 18, 30. Então o profeta Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E ele consertou, na João Ferreira de Almeida está, reparou, na Bíblia Monfort está: com cuidado ele pôs as pedras do altar no lugar, que estavam todas desarrumadas. Na João Ferreira, quebradas. Na Bíblia Monfort, as pedras estavam sem posição de ser um altar. Então Elias reparou o altar que estava então quebrado. E o profeta então tomou as 12 pedras, conforme o número das famílias dos filhos de Israel, ou de Jacó, das tribos de Jacó, em outras Bíblias, a qual veio a palavra do Senhor a Israel: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou, construiu, formou. Na Bíblia, na melhor tradução que encontramos na Monfort, diz que com aquelas pedras
ele construiu e fundamentou um altar visível a todo o povo, em o nome do Senhor. Depois fez lá um corte na terra, como rego ao redor do altar, segundo a altura de 2 medidas de semente, e jogou água, pôs lenha e depois o holocausto. Então, assim, na visão das 12 pedras, Deus foi mostrando esta passagem, que Deus usou o profeta Elias para isso. Então veja bem, no tempo do profeta Elias, a situação era caótica. O rei Acabe era israelita, se casou com uma estrangeira, Jezabel, e trouxe contaminação para Israel. Pornografia naquela época, sensualidade, engano, confusão, sensualidade, idolatrias, de todo tipo de opressão que existia, corrupção a todo momento, engano de todas as formas. O povo se contaminou. Mas Deus levantou o ministério do profeta Elias, um homem segundo Deus. E então há um desafio de confrontar os profetas de Baal, aquela situação caótica, e declarar o Deus que manifestasse, todo mundo serviria a ele. Mas veja então que, ao chegar no momento de Elias, porque os profetas de Baal já tinham clamado, gritado a Baal e lançado de cortar os pulsos para sacrificar para ele, e gritava, e ele falava a Elias: talvez está dormindo, grita mais alto, e nada de responder. Mas chega o momento do profeta Elias. Então a primeira coisa foi pegar as 12 pedras, representando cada uma os 12 fundamentos de Israel. Então há um fundamento sobre os 12 tribos de Israel, há um fundamento sobre os 12 apóstolos, que iniciou a igreja, e eles julgarão Israel. E as 12 tribos que Deus levantou sobre Jacó, Israel, que nasceria o Salvador Jesus. Então veja bem que agora a igreja, ela tem que tornar gloriosa para a volta do Senhor. Para Deus fazer nascer o Salvador, teve 12 tribos. Para nascer a igreja, 12 apóstolos, que vão julgar as 12 tribos de Israel. Assim também a igreja, para Jesus voltar, não que temos que ter os nossos 12, só os 12 é só para julgar as 12 tribos de Israel, para a igreja. Mas os fundamentos, individualmente, continuam em cada um de nós. Os 12 princípios das pedras é individual agora para cada cristão. As 12 pedras, os 12 fundamentos, agora torna individual dentro do nosso espírito, do nosso coração, porque agora cada um de nós é o altar para Deus, como Paulo fala aos Coríntios: não sabeis vós que agora sois templo onde habita Deus, fugi da prostituição, sois agora templo do Deus vivo, sois agora o altar para Deus. Então agora cada um tem que ter os 12 fundamentos individual em si mesmo, as 12 pedras, os 12 fundamentos, o altar de Deus, para que o fogo do altar seja manifesto. Então na hora que Elias restaura o altar, as 12 pedras, então ele põe a água, que é símbolo do Espírito de Deus, põe lá mais água, põe lá lenha, e depois o holocausto, o sacrifício, que nada mais é que a morte adâmica, que é muito pregado, e o fogo é o poder do Espírito de Deus, queimando o homem adâmico, a água é o do Espírito de Deus dominando, mas as pedras têm que estar ali. Então esses fundamentos das pedras é como que está o nosso altar hoje para Deus, como que estamos servindo mesmo a Deus para o fogo celestial vir, para a glória de Deus manifestar, para cair fogo no altar, para sermos semelhança do Senhor, porque Jesus esteve aqui na terra e o altar do Senhor é perfeito, o fundamento de Cristo, perfeito, caiu sobre ele o Espírito de Deus para fazer a vontade do Pai aqui na terra. Então os fundamentos de Cristo estavam em total perfeição, tanto é que o Pai fala: esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Então nós temos que estar atento se o Espírito de Deus está encontrando em nós condição
de nos levar a ser semelhança do Senhor. Se o nosso altar está sendo reparado, e ele está firmado, e ele está aperfeiçoado, e ele está pronto para ser sempre incendiado. Porque o altar é 3 fases: restaurar ele, prepará-lo, ele está sempre pronto para o fogo cair. Então, lá na visão que nós relatamos, Deus mostrou sempre essas pedras. Elas não estavam como altar, mas podíamos contar 12. Então, ao longo do tempo, ele sempre tem falado: como está o vosso altar? Como que estão as pedras do altar? Como que está o altar preparado? Está apto para vir o fogo? Está apto para o sacrifício? O altar está fora da posição ainda? Ou está preparado? Então, durante 3 fases, vai ser esta etapa. Se o altar ainda está fora da posição, como sabe que ele está preparado, e como que você nota que é o fogo caindo do céu sobre o altar, que é o seu espírito, para declarar que só o Senhor é Deus. E naquele momento lá, o povo declarou, todo o povo se dobrou a Deus e declararam: só o Senhor é Deus, após o altar ser incendiado. Então, quando o meu altar para Deus está incendiado, o ímpio vai falar, vai me ver e vai falar: só o Senhor é Deus. O povo vai ver algo diferente. O mistério de Deus manifesta em nós, o fogo celestial, que é o mistério celestial. Então, muitas vezes nós pregamos, falamos, cantamos, dando testemunho, é algo que temos que fazer. Mas naquele momento, para os ímpios converter, para os que estavam adorando Baal, para até o povo que estava recaído na fé se voltar para Deus, teve que ver o fogo no altar, e se dobraram e caíram pelo chão e declararam: só o Senhor é Deus. Apesar que depois a sequência ainda continua a perseguição contra Elias, que é o outro assunto, que depois do avivamento, ou durante o grande avivamento que Deus vai fazer, o inimigo ainda terá um ataque contra o fiel. Mas aí, quando Deus mostrou sobre Elias, não cair na mesma falha que houve ministerial, para a igreja não recair no avivamento que está por vir, mas se manter o altar propício, todo ímpio, toda pessoa vai ver fogo no seu altar e vai se dobrar diante de você. Não que você vai ser adorado, mas o mistério celestial, o fogo que queima, leva o mais ímpio se converter, o mais incrédulo se voltar para Deus, o mais materialista largar o mal e declarar que o Senhor é Deus, que Jesus é o Senhor, o Salvador. Pode ser até terrorista, pode ser a pessoa mais sanguinária, porque naquele momento, se você examinar o que ocorria no tempo do profeta Elias, o que ocorria? Matança indiscriminada dos profetas de Deus. Jezabel matou tantas pessoas, tantos fiéis, que a Bíblia diz que ficou só um remanescente. Tanta matança que houve. Isso era terrorismo naquela época, matava mesmo. Se servisse a Deus, se adorasse o Deus de Israel, se bendizesse o Senhor eterno, era morte por terrorismo mesmo. Mas no tempo de Elias, foi o profeta que também aponta para a igreja gloriosa. É o momento em que as pessoas declararão: só o Senhor é Deus. Então a igreja gloriosa é uma somatória de várias unções que ocorria ao longo do tempo, porque o Velho Testamento é a sombra do Novo. Nenhum ministério foi completo ao longo do tempo, mas a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Então, na volta de Jesus, a igreja ela vai manifestar muito tipo de unção para a volta de Jesus, e uma delas se assemelha muito à restauração do altar no tempo do profeta Elias. O significado das 12 pedras, as fases da restauração do altar, que foi pegar as pedras, juntar elas, propiciar ela, tornar um altar firme e forte, e depois o fogo cair continuamente. Aí houve um avivamento tremendo. Então essa é a parte agora introdutória dessa fase que vamos adentrar, mas nós temos que seguir o caminho da palavra. Nós temos que nos identificar a que nível nós estamos. As pedras ainda não foram pegas para o altar no seu coração. As pedras já existem. O seu altar
já compõe as 12 pedras, sabe o significado de cada etapa, o que isso está no seu coração, você já nota o fogo celestial, você já vê o ímpio dobrar diante de Deus e falar: só o Senhor é Deus, sem você ter até pregado. Creio que ainda não está ocorrendo isso, mas isto é para a igreja nos tempos do fim. Então é a visão da igreja tornar gloriosa. Por isso que eu relato como que Deus mostrou tempos atrás, lá na conversão, pedras no meio de um deserto, e eu perguntava, falava, tentava entender, e as pessoas mal explicavam, mas Deus foi relatando a verdade da palavra. Alguns falam: não, pedra tem mesmo na Bíblia, tem 12 apóstolos, discípulos, mas poucos falavam o que significava cada pedra. Poucos declararam que as pedras é o altar do coração hoje, para as pessoas se converter no avivamento final, para o altar nunca quebrar, porque houve uma decadência depois de Elias, que ele sai correndo de medo de Jezabel, que o ameaça matá-lo. Então isso vai ser um retrato nos últimos tempos. Experimentará a igreja avivamento, mas virá uma perseguição ao ponto de matar os do avivamento. Mas Deus mostrou como que breca Jezabel. No caso de Elias, ele ficou preocupado, porque ele pensou que ficou só, mas Deus tinha os remanescentes. Ele ficou deprimido, escondeu numa caverna, e Deus fala: sai daí, Elias, está fazendo aí? Veio um vento, um terremoto, e Deus não estava lá, mas veio uma voz suave. Mas aí depois que começa o ministério de Eliseu, que nós já falamos, unção dobrada. Mas a igreja precisa também da unção de Elias, que é principalmente o altar restaurado, para o ímpio declarar que só o Senhor é Deus. Então hoje nós vamos orar para isso, ao longo das semanas, culminando até no aniversário dia 19, as etapas do altar restaurado. Você vê realmente fogo no altar, ao ponto de você não só sentir na sua vida o mover de Deus, mas o principal é o ímpio, é o incrédulo, o terrorista, o mundo aí político corrupto, o ladrão, o assassino, a pessoa na idolatria, te vê, fala: mas tem algo em você que está me corroendo aqui por dentro, e a pessoa declarar: só o Senhor é Deus, poder celestial convencendo as pessoas, como está no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja caía na graça do povo. Hoje muitas igrejas estão caindo na lábia do povo, corrupção, engano, ladruagem, escândalo para todo lado. Mas por que a igreja primitiva caía na graça do povo? Porque o altar deles estava radiante. As pessoas tinham até pavor e medo de aproximar da igreja, tamanha o temor era. Tanto é que Ananias e Safira morrem ao querer entrar na igreja. Eles já eram cristãos, mas tentando mentir, enganar, morre fulminado. Porque o altar, quando está pegando fogo, o pecado não fica perto, ou converte ou morre. Mas a tendência é a pessoa declarar: só o Senhor é Deus. Então é os tempos do fim que se aproxima. Então que você tenha o coração aberto para o seu altar estar mais preparado. Se já está, melhor ainda. Se está precisando colocar no lugar, tudo vai se harmonizar. A unção cairá no seu coração com certeza. Então essa é mais uma fase da igreja gloriosa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé, vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma fase da visão gloriosa, que é declarada a palavra. O Senhor predestinou todos nós a sermos a semelhança de Jesus, Ele o primogênito entre muitos irmãos. Paulo escreveu: de glória em glória, dia a dia, a metamorfose ocorre, transformados à semelhança de Jesus. O modelo de Deus para o ser humano não tem outro modelo, é Cristo. E Ele predestinou todos a ser semelhança de Jesus. Não há outra forma de servir a Deus se não for mudado dia a dia à semelhança do Senhor. Pai amado, e um dos grandes princípios de Jesus era o coração do Senhor. Como o Pai declarava: aquele que me comprazo,
quando Deus declarou que comprazia do Senhor, porque o coração, que é o altar do Senhor, era propício para o fogo celestial. Senhor, e há muito tu mostraste as 12 pedras naquele período, que mal, ó Pai, entendimos a verdade, mas a explicação, porque tu visitou, aquele próprio líder havia falado, aonde muitas vezes está o pecado, é onde vai ser abundante a graça de Cristo. Senhor amado, que venhamos cumprir a tua palavra, mesmo que o tempo tenha passado, mas tudo, ó Pai, tu faz para aperfeiçoar, fundamentar e confirmar e glorificar. Louvado o nome de Jesus. Pai amado, e ao longo desses dias, que cada um venha ter a percepção como que está o altar para Deus. Quantos, ó Pai, nem vêm na igreja mais? Quantos, ó Pai, nem têm prazer de vir todo dia? Quantos, ó Pai, nem valorizam o que Deus está falando? Mas tudo isso tu já havia falado, ó Pai, desde o começo, que a mensagem é árdua, que a porta é estreita, que agir como Cristo agiria é um embate contra o mal, contra o mundo, porque o mundo jaz no maligno, e a mensagem de Cristo é rejeitada nessa terra, mas é a única chance que a humanidade tem, e aqueles que vão fazendo segundo Cristo, agradam a Deus. O Pai vai declarar: este é um filho, este é uma filha em quem me comprazo. Pai querido, Pai amado, que o altar do nosso coração esteja propício para Deus. Examine a nós, ó Pai, as 12 pedras, como estão no nosso espírito, que é para compor o altar de Deus, o significado de cada pedra, o altar, ó Pai, propício e fundamentado para sempre cair fogo no altar, e o ímpio, o mundo declarar só o Senhor é Deus. Pai querido, Pai amado, que a visão se amplie nos coração, que o altar de cada um esteja propício e preparado para um grande avivamento, e que ninguém depois também venha correr de Jezabel, porque Deus alertou que o avivamento está próximo, mas devemos tomar cuidado, porque o inimigo tentará matar os profetas e pôr a correr o profeta Elias, porque ele pensou estar só, e o grande perigo é esse momento. Muitas vezes, ó Pai, é abandonado a igreja, ou pensamos que ninguém quer ajudar, ou pensamos que as pessoas não estão dando crédito. Muitas vezes o irmão está na sua casa, não vê a esposa vir, ou o filho, a filha, ou muitas vezes as pessoas nos taxam de radical, ou lá na sua casa, os parentes ficam vidrados na novela, na TV, e nem na igreja vem, e muitas vezes pensamos que estamos ficando sós, mas é nesse momento que temos que tomar cuidado, porque Elias pensou que estava sozinho, e começou a desanimar, e ele correu de medo de Jezabel. É nesse momento que nós temos que estar atento. Se o parente não quer, se o vizinho não quer, se o familiar não quer, se o obreiro não quer, se a pessoa já saiu da casa de Deus e traiu e negou e não quer mais, nós não devemos nos abalar de maneira alguma, porque Deus tem o seu remanescente. Apesar daquele remanescente era pouco, mas Deus alertou: Elias, não é só tu não, guardei para mim 7.000 remanescentes. E assim a palavra cumpriu. Mas Elias já tinha declarado fracasso, medo, pavor, e trancou numa caverna e deixou o avivamento esfriar. Mas a igreja gloriosa não vai ocorrer isto, porque Deus tem o seu remanescente, o seu fiel, seus fiéis, pessoas com o altar preparado para o fogo celestial. Pai, que todos prossigam mais esta etapa da igreja gloriosa. Aviva o teu povo, vida abundante a todos. Reclaro oblários, de caçore tari clansobriar, ribirialo soblaja clantória. Pai, cada pedra tem um significado, que tu vai revelando e falando à igreja, que tu vai mostrando, ó Pai, a posição que cada pedra deve estar. Recopala sotar, riande costa de ar, confirma tão grande avivamento sobre esta obra, sobre este ministério. Pai, assim consagramos este mês
que marca mais uma etapa da Igreja Gloriosa. E durante todo esse mês, vitórias copiosas, bênção jamais vista, avivamento sobrenatural. Uma igreja realmente cheia do poder, da graça e da unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, então você vai receber agora a unção da reparação, da construção e do altar, que vai cair fogo.